Os tão famosos caldos e fundos, motivos de discussão, de estudo. Eu sou o Gabriel, bem-vindo à nossa aula. Essa é uma aula um pouco mais técnica, mas muito legal. Eu, como sempre, você está acompanhando a plataforma aqui, sabe que eu defendo muito nas aulas mais técnicas, porque para mim é nelas que moram a base da gastronomia, que mora o conhecimento e que mora a segurança para você criar prato depois. Então essa aula é muito bacana porque a gente fala de caldo, fala em receitas de inverno, fala muito nas aulas de risoto, fala em aula de carne, enfim, porque ele é realmente uma base da gastronomia. Mas muitas pessoas estão pedindo para nós, por isso que a gente lançou essa aula, a diferença efetivamente de caldo, de fundo, por que um tosta, outro não tosta. Então assim, ponto 1 dessa aula. Não existe algo na gastronomia que consiga unificar todo o consenso sobre o que é isso mundialmente. Ou seja, existem linhas de chefes que vão trabalhar com um pensamento, outros com outro. Para você em casa não muda muito. O que muda para você é saber o que você está fazendo. O nome você pode chamar daqui a pouco do seu nome, né? Fazer um preparo Mariana, não sei. Você vai criar o seu preparo. Mas é importante quando você pega um livro ou pega uma consulta e você quer saber exatamente o que está lendo. Então assim, eu vou te falar a teoria que eu sigo há anos, há mais de 15 anos, 17, 18 que eu estou na profissão, que é a mesma que eu coloco no material de um outro chefe que compartilha dessa teoria também, que para mim é a que mais faz lógica e a que mais tem sentido, né, em todo esse processo. Então alguns nomes que a gente fala muito, caldo, o que é caldo? Coloca um monte de coisa para ferver e extrai o gosto. Isso é o que a gente fala de uma forma rasa quando a gente precisa só pincelar o assunto. Aí, se você perguntar para essa pessoa o que é fundo, ela já vai dizer, mas fundo é quando eu tosto. E aí eu tô criando um fundo de panela, né, e tirando o sabor dali. Mas você pode fazer um caldo com isso também. E aí você vai chamar de caldo de fundo? Então, nos países que vieram, né, do Novo Mundo, que vieram depois da cozinha clássica europeia, por exemplo, nos Estados Unidos a diferença é stock e broth. Então stock é o fundo e broth é caldo. Na Itália, aí já no mais tradicional, a gente tem brodo e fundo, né, os dois nomes. Qual que é a grande diferença nessa linha que eu trabalho e que, vamos dizer assim, a maioria dos grandes chefs trabalha? Fundo é quando eu cozinho as coisas aqui, coloco água, seja tostado, não tostado, aromático, um bicho, sem bicho, vegetal. Coloco, fervo por 20 minutos, 40, 1 hora, 2, 3, tá? E filtro esse preparo. Isso é um fundo. Gabi, mas ele foi tostado, não foi tostado, não importa. Esse é um fundo. Por que ele é um fundo? Porque ele é uma base de uma receita. Então você pode pegar esse fundo e fazer um molho madeira. Você pode pegar esse fundo, fazer um demi-glace, que é uma outra base para uma outra receita. Você pode fazer esse fundo e aí sim temperar com sal, colocar gordura, colocar mais um aroma e transformar ele num caldo. Então a linha que a gente segue aqui na sal é que caldo é aquilo que está pronto para você consumir. Aquilo que já está temperado, regulado e que você pode simplesmente colocar numa cumbuca e tomar. Cozinhar uma massa dentro dele, né? E o fundo não, o fundo vai ser a extração de sabores, independente de onde vem, para você usar como base para outras receitas. Então é muito legal começar a estudar gastronomia mais a fundo assim para entender tudo isso. Então o que eu vou fazer? 3 preparos diferentes, um tostado na panela, um tostado fora da panela, tostado no forno e um sem tostatura nenhuma. O que muda? Aí você tem que ir lá na culinária básica que a gente fala muito de calor seco e úmido, ver como as coisas se unem. Eu te aconselho a ir lá assistir se você não assistiu às aulas sobre calor seco e úmido, mas eu te dou uma pincelada aqui por cima rapidinho. Basicamente, o calor seco e úmido se divide nos 100 graus. Então, 120 na verdade, entre 100 e 120 graus. Antes disso é calor úmido, ou seja, enquanto a água está fervendo, até 100 graus, onde a gente não vai ter tanta modificação do ingrediente. A gente pega um aipo desse, por exemplo, e ferve ele por 10, 20 minutos que seja, ele continua muito parecido do que ele era anteriormente. Muda geralmente a sua textura somente. E no calor seco não, no calor seco eu já faço caramelização de açúcar, caramelização de proteína, coagulações, reações dentro do produto
que ele modifica completamente. Então eu faço esse aipo, por exemplo, tostado num forno, um forno alto, a 20 minutos. Ele vai, sem eu deixar queimar, obviamente, ele vai caramelizar, ele vai escurecer, ele vai mudar a sua textura, ou seja, ele vai mudar cor, sabor e aparência. Então o calor seco sempre muda mais o ingrediente e geralmente ele agrega cor e sabor. Mas nem sempre eu quero isso, às vezes eu quero um fundo ou um caldo ralinho, mais neutro, mais transparente, mais suave. Então eu não vou agregar o calor seco, eu vou simplesmente colocar diretamente. Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou começar aqui com essa panela que está desligada, as outras eu já deixei meio quentinha, tá? Mas essa aqui está desligada. Onde eu vou fazer um fundo de ave. Então eu vou pegar, ó, aparas de ave que eu tinha aqui. Ô Gabi, o que é aparas? A gente sempre tem uma aula que é de desossa de frango, né? E nessa aula a gente fala muito sobre o aproveitamento máximo e a economia de dinheiro na cozinha. Quando você conhece base de gastronomia, você economiza dinheiro. E você comprar um frango inteiro, por exemplo, você economiza, porque você paga muito menos e usa todo ele. Você usa o peito para alguma coisa, a coxa para outra coisa, pode cozinhar os miúdos também. E os ossos e tudo que sobrou você usa para fazer caldo, para fazer fundo e agregar mais sabor ainda nos seus preparos. Então eu vou pegar aqui água, vou colocar na panela, vou colocar as aparas da ave. No meu caso é frango, poderia ser perdiz, poderia ser codorna, fazão, a ave que você quiser. Ó, eu tenho aqui também ainda a pele. Eu não vou colocar a pele, tá? Se eu fosse colocar um calor seco aqui, eu colocaria a pele, porque aí eu tosto ela e ela agrega aquele gosto bacana de pele de frango ou aquele dourado dela. Como aqui a gente só vai aplicar calor úmido, eu não vou colocar a pele, senão vai ficar aquela gordura meio cozida, meio lessa, não vai ficar interessante. Agora sim eu vou ligar esse fogão e aí eu vou colocar junto os aromáticos que me convém nesse preparo. Então eu vou querer colocar aqui no frango um vinho branco. Ah, Gabi, você não tirou o álcool do vinho. Vai ferver isso aqui, por no mínimo 1 hora e meia, esse álcool vai volatilizar, não tem problema. Vou colocar a trinca clássica, que é o Mirepoix. A cenoura, com certeza, eu deixo com casca, sem dúvida alguma, vou deixar a cenoura com casca. Gabi, qual que é a proporção que eu uso de ingrediente? Tem na receita aí no material para vocês. Mas basicamente é 1 para 1 o peso de aparas, seja de qual animal for, e 1 para 1 de aromáticos. Os aromáticos são as coisas que têm peso. Cebola, salsão, aipo, alho poró, cenoura, tudo que você quiser usar, tá? Ó. Especiaria, por exemplo, é especiaria, né? É aromático também, mas não vai contar no peso, vai contar depois no plus. Olha que bacana, se você já viu a gente fazer algum caldo aqui, você sabe que eu uso sempre a cebola para dar cor, né? E sabor também, mas principalmente para dar cor. Nesse caso, nós, por uma suposição aqui, por uma ideia, por uma proposta, estamos fazendo um caldo mais neutro, um caldo mais leve, mais claro. Então eu não vou usar a casca da cebola. Vou usar a cebola sem a casca. Vou colocar o aipo. Vou colocar uma coisa que eu gosto bastante. É bem pessoal. Caldo é a sua cara. Eu gosto de alho, tá? Então vou colocar um dentinho de alho no caldo. Para mim fica excelente. E de especiarias eu vou usar somente uns grãozinhos de pimenta aqui. E no máximo, vou colocar muito pouco de louro, tá? O louro eu gosto de colocar em caldos mais suíno, caldo bovino, mas no de frango fica gostoso também. Tem uma coisa que você vai ler em muitos materiais por aí que chama bouquet garni. Bouquet garni é você pegar um monte de erva fresca, com a proporção que você quiser. Quero ervas mais suaves, tomilho, salsa, cebolete, e amarro e coloco para ferver aqui junto com o frango. Quero ervas mais potentes para um caldo bovino, alecrim, sálvia, né, louro, amarro e coloco junto. É um buquê de ervas que ferve junto com o caldo.
Pode fazer sempre que você quiser. Não precisa deixar esse buquê garni ferver a 1 hora e meia, tá? Põe só ali num momento, deixa ferver ali uns 5 minutos, 10, vê se ele soltou o gosto e tira fora, tá? Depois a gente mostra um buquê para vocês. Tá aqui o que eu queria para esse caldo, nada mais que isso, aromáticos. Me atrai colocar uma folha de alho poró, eu acho que vai dar um gosto bem interessante aqui nesse caldo. Então um caldo leve, realmente salientando o frango nesse caso. E pode ver que até a proporção eu aumentei um pouco, eu devo ter o dobro aqui de peso de carcaça para aromáticos. E eu vou deixar então esse caldo ferver agora. Vou colocar a tampa, só para ferver mais rápido e assim eu economizo gás. Teoricamente, todos os fundos ou caldos não deveriam ficar fervendo de borbulhar, deveriam ficar somente soltando fumacinha. A gente coloca isso no material aí para vocês também. Mas em casa não faz diferença, tá? Fica tranquilo se você quer em casa deixar ferver efetivamente. Isso é uma coisa muito profunda, de gastronomia mais avançada. Tem diferença sim, mas em casa não vai fazer diferença. Vou deixar fechado até começar a ferver então, enquanto isso a gente segue o baile nos próximos. Bom, aqui eu vou fazer uma espécie de fumê de peixe. Então o que eu tenho do peixe? Espinha, carne, apara. Poderia ter cabeça? Poderia. Nunca coloca, tá escrito aí, olho, guelra e as entranhas, né? A buchada do peixe. Esses elementos são eles têm muita água, tem muito sangue, tem aromas e compostos que deixam o seu caldo amargo. Então no peixe, procura utilizar carcaça de peixes geralmente mais magros, embora tenha caldos feitos de atum, caldo de salmão, não é o mais comum é utilizar peixes mais brancos, tilápia, corvina, namorado, robalo, linguado, melusa, né, as aparas do peixe. Tem uma aula nossa que chama limpeza de peixes, você pode aprender a limpar seu peixe e aí usar as aparas para fazer o seu fundo de peixe. Aonde eu vou usar isso, Gabi? Num risoto, numa massa, num caldo. Molho velouté, olha que legal quando a gente entra numa gastronomia mais avançada. O molho velouté é pegar um caldo, um fundo bem ralinho, mais simples, mais claro, mas muito saboroso, e engrossar ele com roux. E aí você tem um molho aveludado. Uma das bases aí da gastronomia mundial. Bom, o que eu vou colocar nesse meu fumê de peixe? O mirepoix eu nunca deixo de colocar, porém, no de peixe eu vou querer fazer algo diferente. Eu vou colocar um mirepoix com cebola roxa, olha que bacana. E nesse caso, sim, vou deixar a casca da cebola para eu agregar uma cor bacana. Obviamente já tudo higienizado, né, galera? Para agregar um valorzinho legal. Gordura, você pode ou não colocar no seu caldo, no seu fundo. Normalmente o fundo leva a gordura só do animal e depois quando você vai fazer um caldo você agrega sal, tempero e gorduras. Mas nada impede de você colocar aqui já uma gordura, fica bacana. Pode inclusive usar uma manteiguinha se quiser. Então, a gente vai primeiro tostar o peixe. Eu vou repetir porque isso não pode ficar falho na cabeça de vocês. Quer dizer que frango não tosta, peixe tosta, nada disso. Tanto ave, peixe e bovino, você pode não tostar nada, o bovino menos, geralmente o bovino tem que tostar senão fica cinza, né? Mas você pode não tostar nada, você pode tostar na panela e depois colocar água, ou pode tostar no forno e depois colocar as coisas. Eu estou mostrando 3 variedades, tá, de 3 formas diferentes. Se ele der uma grudadinha embaixo, soltar uns pedacinhos de peixe, já é esperado isso, não tem problema. A gente vai filtrar mesmo depois. Tem uma dica muito bacana, caso você queira tirar o gosto do peixe, aquele peixe que é mais gosto de terra, a maioria de rio ou de açude fechado, ou até alguns de mar. Você deixa a carcaça de molho em água e sal por 1 hora, escorre e aí você usa aqui, tira um pouco daquele amargo, tá? Podemos colocar os aromáticos para refogar junto. Aqui o alho poró vai ser bem-vindo. Então olha só, eu tenho alho poró, né? Eu posso tirar essa parte de baixo, olha que dica bacana.
tiro essa parte de baixo e planto. Se eu colocar isso aqui numa terra bem úmida, ele vai começar a puxar a raiz e vai nascer um alho poró. E aí você vai ter outro alho poró. Se você não quer plantar, você pode usar num caldo. Essa parte você vai usar para preparações mais nobres, né? Vai refogar, colocar numa decoração, num risoto, num molho, né? Tostar, fritar, enfim, não precisa usar esse aqui. E as folhas, que são bem mais potentes, você pode trabalhar no caldo. Mas, se você quiser colocar esta parte no caldo, não é problema também. Pode colocar, vai na fé. Folhas de alho poró. Vou colocar um alhozinho, como eu falei, eu gosto de alho. Então aqui já tenho peixe, mirepoix de cebola roxa, alho poró e alho. O cheirinho já está bem bacana. Poderia usar vinho branco, como eu usei no de frango, mas eu vou utilizar conhaque. Vou colocar o conhaque. Vou deixar ele evaporar. Se estiver fazendo uma frigideira numa panela menor, quiser flambar, pode flambar também. Ó, aqui eu coloquei para pegar fogo só para evaporar o álcool mais rápido. Então repara que tem chama aí, ó, evaporando o álcool do nosso conhaque. Zimbro. Uma vez não era tão conhecido, graças ao gin, o zimbro ficou conhecido. Vou colocar umas 3 bolinhas de zimbro aí. Vou colocar mais umas 4 bolinhas de pimenta. E muito de leve, realmente, para a pessoa não identificar o que tem, eu vou colocar um cravo da Índia. Assim ele vai trazer um aroma e a pessoa não vai identificar do que é, mas vai ficar bacana. Opa. Evaporou todo o álcool, tudo que a gente precisa está ali dentro. Água. Nós vamos deixar esse fumê cozinhar agora. Fumê de peixe não se cozinha por mais de 20, no máximo 40 minutos, dependendo do peixe, porque vai ficar amargo. Então esse é um peixe branco, magro, 20 a 25 minutos depois de ferver, tá pronto. Show. Ótimo. E agora a gente vai para o último, que é, vou fazer um fundo bovino, um fundo bruno, como diria na Itália, que tem tons vermelhos, que é uma delícia para fazer base de molho de carne, para engrossar aquele prato daquela carne assada, fica bem bacana. Nossos dois preparos estão aqui seguindo o caminho deles, e aqui eu tenho um ossobuco, e veja só que bacana, eu tostei esse ossobuco no forno, certo? Gabi, qual que é a diferença de tostar no forno e na panela? Muito pouco, a única coisa que no forno você consegue mais tostatura, né, porque é um calor seco mais intenso, faz menos fumaça na sua casa, e outra, você pode ter aproveitado para fazer uma grande quantidade, então fez várias partes do animal, joga todos os ossos para tostar lá. O forno cabe mais comida do que uma boca de fogão. Ou até mesmo ossos de churrasco. Ossos tostados de churrasco são ótimos para fazer fundo. Só lembra que o seu fundo vai ficar defumado, porque tem a questão da fumaça. Eu vou colocar ali junto então para refogar. Esse eu vou fazer bem potente e você já vai entender o porquê. Mirepoix, aipo, cenoura, cebola roxa, cebola branca, alho, e vou seguir o trabalho aqui. Você acha realmente que eu vou jogar essa gordurinha fora da assadeira? Negativo, aqui além de gordura tem o colágeno do tutano. Eu vou depois passar uma água aqui para colocar ali junto quando for o momento, tá?
Para você otimizar seus preparos na cozinha, é bacana você fazer caldo concentrado. Repara que todos os nossos que a gente está fazendo hoje são concentrado. Como assim concentrado? Muito produto para uma panela pequena, ou seja, esse caldo vai estar super forte. Esse é o meu conselho para você fazer cubinhos depois, coloca nas forminhas de gelo e congela. Você vai ter cubo de caldo concentrado. Ocupa menos espaço no congelador e fica fácil para você usar depois. Se você quer fazer para usar na hora, não precisa ficar concentrando. Você pode fazer ele mais diluído, já usou, terminou, morreu. Esse aqui eu vou fazer ele mais forte então. Vou mostrar uma técnica para você que chama pincê. Pincê é extrato de tomate. A gente vai colocar extrato de tomate aqui. E nós vamos deixar esse extrato de tomate caramelizar. Já começa a subir um cheirinho e você começa a ver uma cor ali, ó. Eu vou entrar com vinho agora. Já que eu estou fazendo um fundo escuro, potente, eu posso usar um vinho tinto. Eu quis até exagerar e usar um vinho do Porto. Olha que beleza isso aqui, ó. Olha que coisa linda. Quer dar mais um plus ainda? Vamos colocar aquelas folhas de alho poró que estão sobrando. Esse caldo ele é forte, ele aceita a potência. Ah, elas não tostaram junto. Não tem problema. Água. Se você usar vinho, é bem importante, se for uma quantidade grande, esperar o vinho secar praticamente, virar isso aqui, ó. Como eu usei pouco, ele rapidamente secou. Se for mais, espera secar, senão vai ficar ácido. Água no nosso fundo, louro, zimbro. Nesse eu vou colocar até 2 pedacinhos muito pequenos de canela. Então eles não vão aparecer expressivamente, mas vão ficar por trás. Vou colocar 3 cravos da Índia. Também vão ajudar bastante no sabor. Como prometido, eu vou aproveitar tudo que tinha aqui na assadeirinha, colocar junto. Bonito, hein? Gabi, eu vi que você não colocou sal nos seus fundos. Realmente essa é a ideia. O fundo não vai sal porque ele não vai sair daqui pronto para ser consumido. Depois você filtra ou coloca ele num preparo ou finaliza com sal, com gordura e aí para ser consumido. Porque você nunca sabe onde você vai usar o fundo. Mesmo que você saiba, não é legal ele ter muito sal, porque depois você pode errar a sua receita. Deixa o sal pro final. Bom, tá aqui, ó, o frango que foi o primeiro, tá começando a criar umas bolhas, então daqui a pouco ele vai começar a ferver. O peixe já estava mais quente, vai ferver mais rápido porque a panela já estava quente. O cheirinho tá excelente. E o nosso fundo escuro vai ficar aqui fervendo também. Então eu vou esperar o tempo, à medida que cada um for ficando pronto. Esse meu peixe, após ferver, eu vou deixar 20 minutos, então. Esse meu frango eu vou deixar 1h30 e esse meu bovino eu vou deixar 2 horas. Depois disso, eu comento para você, quando a gente olhar aqui a finalização do bovino, o que seria o demi-glace, que é um passo acima. Provavelmente nós vamos ter uma aula só de demi-glace, porque ele é realmente um processo muito longo para se fazer. Com isso aqui, eu te digo, pessoal, olha, eu já trabalhei com muito cozinheiro que nem sabe isso aqui, tá? Então você já está virando quase profissional em casa. Enquanto o nosso caldo escuro está fervendo, o caldo de frango continua reduzindo, o de peixe já está desligado, porque é de se esperar, como a gente falou, que ele ficasse pronto antes, 20 minutos. Eu já desliguei ele faz uns 5, tá paradinho aqui. Olha o que eu montei. Eu montei uma peneira com um Perfex novo de preferência. Brincando. Sempre um paninho novo ou um filtro de café. Isso é para a gente tirar o máximo de resíduos, principalmente o peixe, que acaba soltando aquelas fagulhinhas assim. Existe uma técnica que inclusive chama clareamento, que é literalmente feita com clara de ovo. No final você joga a clara e à medida que ela cozinha, ela captura esses fragmentos
mas é algo muito profissional, você não precisa fazer em casa. Ó, escorreu, tá todo residual aqui, bacana, o cheiro disso tá incrível, você tinha que estar aqui para sentir. E olha que lindo, hein? Que fumê de peixe bonito, hein? Continuando agora então, nosso caldo de frango e de carne estão prontos, mesmo sistema da redinha. Eu vou pegar o frango e vou colocar aqui. E aí você vai reparar numa coisa, olha só, quase não tem aqui dentro, né? Nossa, Gabi, mas rendeu muito pouco, toda essa trabalheira aí, agora eu não tenho nada de caldo. Bem pelo contrário, isso é exatamente a linha que eu comentei antes, da gente ter um produto extremamente concentrado. Então isso aqui ocuparia, se tivesse diluído, o volume de uma panela inteira dentro do seu freezer. Como ele está reduzido e concentrado, você vai fazer cubinhos e na hora de usar você dilui. Pega um cubo desse e dilui numa panela um pouco maior de água. Essa é a ideia de mostrar esse caldo, é extremamente concentrado. Então agora, ao invés de tirar o caldinho lá do armário, aquele industrializado e usar, você vai tirar do freezer. Mesmo trabalho, infinitamente mais saudável. Então aqui ó, a mesma ideia. Lembra que eu comentei que fundo bruno é o fundo que remete ao vermelho, e isso é derivado do pincê, aquela técnica que a gente fez com extrato de tomate. Isso aqui está num aroma, você não tem ideia, tá muito gostoso. E agora a pergunta que não quer calar é, tá, mas o que eu faço com tudo isso aqui que sobrou, independente do preparo? Recheio de massa é a primeira alternativa que o italiano faria. Então você pode limpar tudo isso, moer, você moe essa carne com esses legumes e você já tem um belíssimo recheio de massa. Você pode moer tudo e usar para engrossar molho também. Se você triturar todos esses vegetais, eles viram uma pasta e essa pasta pode engrossar molho. Eu já vi até chefe criar salada. Picava todos esses vegetais, temperava depois com uma boa vinagrete ou citronete e virava uma salada de entrada. Então fica bem à vontade para você utilizar e aí você está reutilizando ainda. E olha só esse caldo, que coisa incrível. Então olha que trinca linda aqui, tá? Um caldo bovino tostado no forno, um caldo de frango super claro, ele ficou mais claro que o caldo do peixe, não transparente, mas ficou mais claro porque a gente não tostou, e o fumê de peixe que a gente tostou na panela e colocou com os vegetais. Isso aqui, pessoal, é altíssima cozinha profissional. Isso aqui muda a vida de vocês. Então faz o caldo aí que vocês gostam, marca a gente no @salagosto, @chefgabi e invente novos caldos e mude muito, principalmente a saúde de vocês na cozinha. Até a próxima, valeu!